Fala, bonitinhos e bonitinhas, belezura? Doug aqui para mais uma videoaula, né? Bom, gente, a gente continua no estudo da dinâmica aí, estamos quase finalizando, faltam aí dois tópicos bem importantes da sua apostila para a gente ver. Hoje é um deles e eu gosto de fazê-lo em especial, em separado com vocês, porque ele demanda uma certa análise bem importante vetorial aí que a gente vai precisar fazer nessa relação, tá bom? É mais complicadinho, é mais chatinho, infelizmente, mas não é impossível da gente entender, beleza? Vamos lá, pessoal. O que a gente vai estudar hoje é o nosso famosíssimo plano inclinado, tá bom? Isso aí, gente, é muito utilizado, porque ele é uma maneira de tentar complicar a sua vida. Mas você vai ver que não é tão complicado, tá? Nas últimas aulas a gente viu que quando a gente tinha um sistema de blocos quaisquer, né, pessoal, o que a gente fazia sempre na relação? A gente pegava aquele determinado bloco e isolava aquele bloco e aplicava a força resultante igual a massa vezes a aceleração para ele, né? Eu fazia isso aqui, tá? Gente, lembrando que eu sempre mostrei para vocês que a gente aplica tanto horizontalmente quanto verticalmente essa relação, né? Mas geralmente na vertical, quando o movimento é horizontal, a vertical não influencia em nada aqui para nós, tá? No plano inclinado as coisas ficam um pouco mais complexas. Por quê? Vamos lá. O que é um plano inclinado, pessoal? Plano inclinado é um objeto que eu estou colocando em um lugar que está literalmente inclinado em relação ao plano aqui, ó, um ângulo, sei lá, θ, por exemplo. Tá bom? Pessoal, o movimento desse objeto ele não vai ser nem para cima nem para baixo, nem para a direita nem para a esquerda. Ele vai ser um movimento inclinado, ele vai escorregar para baixo, ou ele vai ter uma força que vai empurrar ele para cima, indiferentemente disso, mas ele vai se movimentar naquele plano. E por se movimentar neste plano específico, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que usar um sistema de referências, que é o sistema de referências na inclinação do plano. Um eixo X e um eixo Y, geralmente a galera usa eixo X, linha Y, linha. Então a gente pega o nosso plano cartesiano que a gente está acostumado, que é aqui e aqui, e a gente rotaciona ele junto com o plano para deixar ele fazendo mais sentido, beleza? Essa é a ideia do nosso plano inclinado. Tá, Doug, mas e aí? O que tem, afinal de contas, isso aí? Qual que é a vibe desse negócio? Para que eu uso onde vivem, onde habitam, sexta no Globo do Repórter, né? Bom, aqui tem um problema, pessoal, porque, por exemplo, a normal ela sempre faz 90 graus com o plano, então podem ver que a normal ela está realmente na direção vertical ao plano inclinado. Porém, o peso não. O peso está inclinado, né? Então, ó, o eixo X, linha, tá aqui. O eixo Y, linha, tá aqui. E aí é um problema para nós, né, pessoal? Porque ele está inclinado e a gente precisa entender como vai ser o movimento quando ele está inclinado, tá? Para isso, pessoal, a gente faz uma decomposição vetorial do peso. Como é que fica essa decomposição? Assim, ó. Então vamos lá. O peso está aqui inclinadinho, né? Onde estava no exercício anterior, no slide anterior, normal aqui inclinadinho, tudo bonitinho. Gente, o que acontece aqui é o seguinte. Isso para um corpo simples, tá? Só esse corpo sendo colocado no plano inclinado sem atrito, porque a gente ainda não viu atrito, vai ser para a próxima aula isso. Pessoal, perceba o seguinte, o nosso peso, ele está inclinado do ângulo θ com relação à vertical. Aqui, ó, o nosso ângulo θ aqui, te chama a atenção sobre ele. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar seno e cosseno, né? Seno, pessoal, desse ângulo θ, sempre vai ser o cateto oposto pela hipotenusa do ângulo. Qual que é o cateto oposto? É esse aqui, ó. O que é isso aqui? Não é o mesmo tamanho do px? É. Então, o seno de θ é o cateto oposto px, certo? A gente fez uma decomposição dos vetores, que a gente já fez algumas vezes aí, né, na parte anterior, de lançamento e tal, só que agora o eixo está inclinado, não está mais aquele eixo horizontal vertical que vocês estão acostumados a ver. E a hipotenusa é o próprio peso. Então, o px, pessoal, geralmente vai ser P vezes o seno do ângulo θ. Se eu fizer a mesma relação com o cosseno desse ângulo θ, eu vou ter cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Qual que é o cateto adjacente? É o PY. E a hipotenusa é o P. Então, o PY geralmente vai ser P
cosseno do ângulo θ, né? Eu sempre falei para vocês tentarem não decorar essa parte lá, quando a gente falou de lançamento, eu mostrei para vocês lá que a gente tem lá o Vx, ele é V cosseno. Aqui o Px, ele é P seno. Ele é invertido do que você está acostumado a usar. Por isso que geralmente a gente não fala para vocês não decorarem, vocês saberem de onde sai esse Px e esse Py no sistema do plano inclinado para resolver isso, tá? Gente, daí o que acontece? Faz uma análise comigo aqui, ó. Verticalmente falando, pessoal, na vertical, a análise fica o seguinte, ó. Esse corpo não vai nem quebrar o plano para baixo e nem sair voando, né? Ele só vai escorregar para baixo. Então, verticalmente, o nosso y, perdão, ele vai ser igual ao normal, tá vendo? É o primeiro caso que a gente estuda na qual a normal ela não é igual ao peso, e sim é igual a apenas a uma componente do peso, tá? E na horizontal, pessoal, nós temos apenas e somente o Px puxando esse objeto para baixo, tá? Neste caso, o Px é a força resultante que vai movimentar o nosso corpo. Portanto, o Px vai ser igual a m vezes a. Aqui, gente, costuma sair uma formulinha que alguns livros têm, alguns materiais têm, que é o seguinte, ó. Px é P seno de θ, né? Igual a ma. Peso, pessoal, lembra lá, né? P igual a m vezes g, né? Então, mg seno θ igual a m vezes a. Você corta as massas aqui e chega que a aceleração, quando o corpo está sozinho no plano inclinado, é g seno θ. Tá? Gente, eu não vou nem pedir para vocês decorarem isso aqui, porque é uma situação que aparece, inclusive, bem pouco. É difícil de ter um exercício que você tem o corpo sem a livre da ação de outras forças, ele só tem o peso anormal, tá? Geralmente tem uma força puxando ele para cima, ou puxando ele para baixo, auxiliando ali. E daí, para cada tipo de exercício, você tem que fazer aquele métodozinho, que foi o método, na verdade, que eu usei aqui, né? Que é isolar o corpo e fazer a força resultante igual a massa vezes a aceleração para cada um desses corpos, tá? Beleza? Tranquilo? Beleza, plano inclinado, pessoal, certo? Vamos fazer uns exercíciozinhos daqui a pouco aí, referentes ao plano inclinado, para a gente testar e ver como é que é. Quando o plano inclinado tem uma força a mais atuando, o que vai acontecer se eu tenho uma força para cima? O que acontece se eu tenho uma força para baixo? Né? Como é que eu vou fazer a análise disso? Que vocês já sabem fazer, ela é igual, mas enfim. A gente vai resolver alguns exercícios sobre isso, tá? Bom, para fechar nossa linha de hoje, nós temos uma máquina importante aí na nossa vida, que é a conhecida máquina de Atwood, certo? A máquina de Atwood, pessoal, ela é muito interessante porque ela é utilizada como uma transmissão das forças, tá? Então nós temos, por exemplo, dois blocos ali, né? Um bloco A e um bloco B, certo? Com massas diferentes, e uma roldana, tá? Essa roldana ela vai auxiliar ali o cabo a fazer uma mudança de direção no movimento. Por exemplo, se a massa M for maior que a massa M, o que acontece? Ó, analisa comigo aqui, gente. Corpo A tem o peso dele para baixo. Para cima tem um cabo, né? Então tem tração puxando ele. Essa tração vai ser transmitida para cá. Aqui eu tenho o peso de B. E para cima uma traçãozinha também, que é igual àquela outra ali, né? É o mesmo fio, então é a mesma tração. Pessoal, veja o que esse movimento gera. No corpo A, se eu aplicar F igual a M vezes A, eu vou ter o quê? Qual que é a força que movimenta, né? Se o corpo A é mais pesado que o corpo B, óbvio que ele vai descer e o corpo B vai subir, né, gente? Então, ó, o corpo A descendo, peso dele menos a tração é igual a massa dele, que é m, vezes a aceleração. Tá vendo? É o que a gente já está acostumado a fazer. E para o corpo B, pessoal, como é que fica? Se eu aplicar F igual a m vezes a para o corpo B. Certo? Quem puxa o corpo B para cima, né, quem movimenta o corpo B para a direção correta é a tração. O peso dele atrapalha, tá vendo? M vezes a aceleração. Como eles estão juntos, a aceleração deles vai ser a mesma, né, pessoal? E a tração também é igual. Então, para variar um pouco, vocês percebem que a gente tem o mesmo método, né?
de duas equações e duas incógnitas. Beleza? Essa é a máquina de Atwood. A gente vai estudar e eu vou fazer com vocês, vou achar para vocês aí os exercícios a respeito de polias livres, né? Que é quando a máquina de Atwood ela tem algumas polias que são presas apenas a fios. Aí a gente conversa sobre isso mais na nossa conferenciazinha, beleza? Então é isso, gente. Por hoje, um pouquinho conteúdo, mas um conteúdo bem importante que eu quero que vocês vejam e revejam, principalmente a parte de plano inclinado, para a gente poder resolver exercícios sobre isso juntos, sem ter grandes estresses. Beleza, pessoal? É isso aí. Tamo junto, um abraço e falou!